Me chamo Luciana e vou contar para vocês um pouquinho do nosso laboratório. O LabEb, ou Laboratório de Biotecnologia de Enzimas e Biotransformações, ele fica no terceiro andar do ICB. Ele foi criado por volta de 2014 por 3 professores, eu, professora Luciana, a professora Joyce Kelly e o professor Janot, que coordena o laboratório até hoje. No LabEb trabalhamos principalmente, eu e o professor Janot, com bioquímica e fisiologia de micro-organismos. Nós buscamos enzimas, inibidores, proteínas, compostos alopáticos, antimicrobianos, vários bioprodutos com atividade, com potencial biotecnológico. E de quem? De onde a gente busca? Bom, em leveduras, bactérias, cianobactérias, inseto, microbiota de inseto, né? E de frutos amazônicos. Bom, agora eu vou deixar vocês com a visão de quem melhor conhece o laboratório. Quem faz realmente os trabalhos, quem coloca a mão na massa e realiza a visão que nós temos do laboratório e que coloca o coração em seus trabalhos. Então, fiquem com o pessoal do LabEb. Olá, eu me chamo Jaqueline, eu sou biotecnologista formada pela UFPA e durante o meu mestrado no LabEb nós desenvolvemos análises proteômicas de macrófagos infectados com micobactérias megmatis como modelo de estudo para a tuberculose. E durante essas análises nós descobrimos diversas diferenças na infecção que nos auxiliaram a melhor compreender a interação patógeno-hospedeiro durante a tuberculose. Olá, eu me chamo Yuri, eu sou formado em Biotecnologia pela UFPA e atualmente faço doutorado na Unicamp. Eu fui aluno de iniciação científica da professora Luciana no LabEb e eu trabalhei com a prospecção de enzimas a partir das bactérias e dos fungos do intestino da broca da andiroba. Oi, eu me chamo Gustavo Marques, faço parte do Laboratório de Biotecnologia de Enzimas e Biotransformações. Um dos meus projetos foram a partir dos principais insetos que predam semente de aerobeiras, que são mariposas do gênero Ipispila, onde essa representação já acaba trazendo uma má germinação, reduz o potencial do óleo extraído e, consequentemente, o prejuízo comercial, que nesse caso é regional. O estudo desse projeto se destinou para o potencial da microbiota dessas larvas e a produção de enzimas de interesse biotecnológico, que é o caso das proteases, que foram detectadas e caracterizadas ainda nesse projeto, onde nós vemos aulas de degradação nessas placas de cultura. Muito obrigado. Olá pessoal, eu me chamo Joaquim Neto e trabalho no LabEb há mais de 2 anos. Comecei trabalhando com proteases de leveduras retiradas da microbiota da larva da broca de andiroba. Depois, o meu primeiro PIBIC foi sobre prospecção e avaliação de enzimas proteolíticas obtidas da microbiota do açaí, com o propósito de investigar as características enzimáticas para que posteriormente seja possível averiguar a viabilidade de aplicação em processos industriais e produtos com essas enzimas. Meu nome é Hermano, eu sou formado em Biotecnologia e trabalhei no LabEb por 2 anos. Nesse meu tempo no laboratório, o meu trabalho consistiu em identificar as bactérias presentes na polpa do fruto do açaí e averiguar se essas mesmas bactérias produzem enzimas que são capazes de degradar corantes têxteis comerciais para que elas sejam aplicadas no meio ambiente poluído. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Henrique, eu sou biotecnologista pela UFPA, mestre em bioquímica pela UFPR e hoje atuo no setor cervejeiro como pesquisador P&D na produção de micro-organismos para fermentação. Eu trabalhei no LabEb de 2014 a 2017, fui um dos primeiros I6 do laboratório, então carreguei muita caixa. Nos 2 primeiros anos eu trabalhei principalmente com leveduras e investigação de enzimas de interesse biotecnológico, que foi a base do que eu faço hoje também. E já no último ano eu tive a oportunidade de agregar várias coisas que eu tinha visto na graduação e no sanduíche na Irlanda. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com atividade microbiana de Brotox, que é um gênero de cascavel.
Meu nome é Lucas, eu trabalhei no LabEB durante 4 anos como IC, orientado da doutora Genô e da doutora Luciana. Nesses 4 anos eu desenvolvi trabalhos relacionados à bioprospecção de enzimas, de leveduras e bactérias e, dentre essas enzimas, trabalhei com celulase, protease, bacteriocina e para o meu TCC, também realizado no LabEB, trabalhei com bactérias derivadas do açaí que degradavam corantes têxteis. Olá, sou a Letícia. Eu estou me formando em biotecnologia no momento e eu estagiei no LabEB por 2 anos, no qual o meu trabalho consistiu em identificação e produção de polidroxiocanoatos, PHA ou bioplásticos, através da microbiota da broca da andiroba. Olá, meu nome é John Lopes, eu sou recém-formado da biotecnologia. Eu trabalho no LabEB tem pouco mais de 4 anos, investigando a produção de enzimas de interesse biotecnológico na microbiota de larva da broca da andiroba. Enzimas como celulases, glicosidases e proteases. Olá, eu me chamo Fábio Cardoso. Vou fazer uma breve descrição do que eu realizei no LabEB no período de 2017 e 2018, desenvolvendo uma das etapas do meu projeto de doutorado em Química na época. O meu projeto de doutorado em Química ele consistiu em avaliar as neolignanas como possíveis inibidores da enzima purina nucleosídeo fosforilase, Schistosoma manzoni. As neolignanas foram escolhidas nesse caso devido a apresentarem diversidade de estruturas químicas e propriedades biológicas amplamente relatadas na literatura, como por exemplo antifúngica, antitrypanosoma, antitumoral e antixistosoma, que era o alvo do nosso estudo. E esse projeto de doutorado ele consistiu em 2 etapas, a etapa de simulação computacional, que foi desenvolvida no Laboratório de Modelagem Molecular, na época o meu orientador, o professor Fábio Alberto de Molfetta. Essa simulação computacional consistiu na docagem e dinâmica molecular das neolignanas, pois nós tínhamos um banco de dados que foram obtidas, essas neolignanas, de banco de dados de domínio público. Nós tínhamos 70 neolignanas, então era necessário se aplicar um filtro para escolher aquelas neolignanas que melhor apresentavam complementaridade pelo sítio ativo da enzima, purina nucleosídeo fosforilase, Schistosoma manzoni. E essa seleção, essa filtragem permitiu escolher de 70, escolher 2 neolignanas que melhor apresentaram esse comportamento de complementaridade pelo sítio ativo da enzima, além da estabilidade energética, ou seja, a formação do complexo enzima ligante na simulação computacional foi observada que ela era favorável. Mas aí precisávamos validar esse modelo teórico e essa validação foi feita através do ensaio biológico. E aí entra a etapa experimental que foi desenvolvida no Laboratório de Biotecnologia de Enzima e Biotransformações, sob a supervisão da professora Luciana Xavier e do professor Agenor Valadares. Essa etapa experimental ela consistiu da expressão, produção, purificação da enzima purina nucleosídeo fosforilase, Schistosoma manzoni, e com a obtenção dessa enzima foi possível realizar os ensaios biológicos utilizando a enzima do parasito e a correspondente enzima humana. Essa expressão da enzima ela foi feita utilizando cepas de E. coli que contém um inserto orgânico referente à expressão da PNP. A alíquota desses clones foram plaqueados em um determinado meio, levado para incubação a 37 graus durante 12 horas. Posteriormente foram levados para agitação em 37 graus por 24 horas a 120 RPM, até que o meio alcançasse uma densidade 0,65. O meio alcançando essa densidade 0,65 foi feita a indução da expressão da enzima purina nucleosídeo fosforilase com a proteína de fusão de maltose, obtendo essa enzima com a enzima purina nucleosídeo fosforilase, Schistosoma manzoni, com a proteína de fusão de maltose, foi levado novamente para agitação a 37 graus durante 120 RPM durante 4 horas, posteriormente levado para centrifugação durante 15 minutos a 4 graus Celsius. Então, obtida essa proteína de fusão com a proteína de maltose, foi necessário fazer a clivagem, e essa clivagem foi feita através do fator XA. Então, através do fator XA foi possível separar essa enzima do parasito, a SM-PNP, e a proteína de fusão de maltose.
E depois disso foi feita a diálise, o meio foi dialisado com tampão de fosfato, utilizando uma coluna de troca iônica mono-S, e aí obtivemos em si a enzima purina nucleosídeo fosforilase de estação Manzoni. Essa enzima, as alíquotas foram coletadas em empedófise e congeladas a menos 20 graus Celsius para os ensaios biológicos. Esses ensaios biológicos consistiram na leitura do meio reacional, verificar se as neolignanas, aquelas 2 neolignanas que foram escolhidas, se elas tinham capacidade de inibir a enzima do parasito ou a enzima humana. Esse ensaio biológico ele se deu utilizando o espectrofotômetro, utilizando uma leitura a 293 nanômetros, durante 2 minutos, e os experimentos foram feitos em triplicadas. Qual foi a vantagem de utilizar essa parte experimental? A vantagem de utilizar essa parte experimental foi que eu consegui validar o modelo teórico devido ao seguinte fato. Lá na teoria foi demonstrado que a formação dos complexos enzima ligantes elas eram favoráveis em relação tanto à formação do complexo com a enzima utilizando a enzima do parasito quanto a enzima humana. Porém, no ensaio experimental, o que foi observado é que essas neolignanas elas têm melhor afinidade, capacidade de modular a atividade da enzima do parasito em relação à enzima humana. E isso para nós foi um grande resultado, pois exatamente era isso que nós queríamos. Nós queríamos que as 2 neolignanas que foram escolhidas, elas tivessem melhor capacidade de modular a atividade da enzima do parasito quando comparado com a enzima humana. Isso demonstra uma certa seletividade pela enzima do parasito. Isso foi de grande valia para o estudo porque eu consegui validar o modelo teórico e foi muito satisfatório realizar essa parte experimental no LabEB. Abraço a todos.